Cosme, a casa é sua, meu querido. Vamos falar sobre mediunidade em tempos de pandemia. E está aberto a perguntas, né, Cosme? Exatamente. Eu vou falar um tempo apenas para situar o tema da mediunidade, e aí passamos para conversar com aqueles que estão acompanhando e que desejam fazer perguntas, ok? Ok, eu vou te deixar. Quando você terminar, você me chama e a gente começa as perguntas, ok? Ok. Então tá bom. Tchau. Boa palestra. Tchau. Até já. Bom, gente, uma boa noite a todos que nos acompanham aqui pelo Centro Espírita Caminho da Luz, na cidade Regente Feijó, São Paulo. Então, é uma honra muito grande a gente poder estar participando desta live promovida por essa Casa Espírita. E é uma alegria podermos falar da obra e do pensamento de Kardec e dos Espíritos sobre esse tema tão importante que é a mediunidade. Eu começo lembrando aqueles que nos acompanham que Kardec, na obra O Livro dos Médiuns, no capítulo terceiro da sua primeira parte, chamada Noções Preliminares, Kardec fala da importância de se começar pela teoria, que a prática mediúnica vai ser muito mais eficiente e você vai poder tirar todo o proveito dela se você primeiro souber a teoria, conhecer a teoria que envolve todo o processo de interação com os espíritos por meio da mediunidade. Então, com isso, Kardec já coloca de início a importância de se estudar a obra mais completa sobre mediunidade, que apresenta toda a teoria necessária para a compreensão do processo de interação com os espíritos, que é essa obra, O Livro dos Médiuns, ou Guia dos Médiuns e dos Evocadores. Obra que Allan Kardec publicou no ano de 1861. Esta obra é, portanto, o elemento essencial para todos aqueles que desejam fazer a interação com os espíritos por meio da mediunidade, seja o próprio médium ou, como o título do livro indica, aqueles que fazem as evocações, o trabalho em conjunto com os médiums, seja na casa espírita, ou seja num grupo de estudos qualquer. O importante é que o indivíduo conheça primeiramente a teoria para poder fazer uma prática com grande proveito. Então, Allan Kardec vai apresentar nesta obra, que ele dividiu em duas grandes partes. A primeira parte, que ele denominou Noções Preliminares, em que Kardec vai dar os fundamentos para a prática mediúnica, o método e discutir as diversas teorias que, em sua época, surgiram para explicar ou não os fenômenos espíritas. Então, nesta primeira parte, Allan Kardec apresenta a base com o seu primeiro capítulo, falando de há espíritos e depois de maravilhoso e sobrenatural, em que ele discute sobre a existência dos espíritos, a sua comunicação com os homens, e que isso não tem nada de maravilhoso. Isso é um fenômeno natural que obedece a leis naturais que Allan Kardec vai explicar na segunda parte de O Livro dos Médiuns, que ele chamou de ensino das manifestações espíritas, onde ele vai fazer o ensino dos espíritos sobre toda a teoria das manifestações. Essa segunda parte, que é a parte maior, ela contém 32 capítulos. Allan Kardec vai, nessa segunda parte, evidenciar aquilo que é fundamental para todo aquele que quer realizar a prática mediúnica. Ele começa estudando aquilo que ele chama, na página de rosto do livro, da teoria de todos os gêneros de manifestações. Então, ele vai estudar as manifestações físicas, de que maneira os espíritos agem sobre a matéria por meio da mediunidade. Ele vai estudar as manifestações intelectuais ou inteligentes,
que vão permitir que ele possa avançar na segunda temática, que é a temática sobre os meios de comunicação com o mundo invisível. Onde aí ele vai estudar os 3 principais meios de comunicação dos espíritos com os homens, por meio de barulhos, de pancadas, de movimento, e por meio da palavra, seja a palavra escrita ou seja a palavra falada. Então, nestes meios de comunicação, Allan Kardec vai tratar daquelas manifestações em que os espíritos se comunicam por meio de batidas ou movimentos, se comunicam por meio da psicofonia ou mediunidade falante e se comunicam por meio da psicografia ou pela mediunidade da escrita. Então, veja, com isso ele apresentou os meios. Depois que ele apresenta os meios, o médium, aquele interessado em estudar a mediunidade, já viu a teoria, que explica como os espíritos interagem com os homens por meio da mediunidade, viram os meios dessa interação para uma comunicação regular entre os espíritos e os homens, aí eles vão passar para estudar o desenvolvimento da mediunidade. Eu conheço a teoria, conheço os meios, e agora como faço, se sou médium, para fazer o desenvolvimento da faculdade mediúnica? Nessa temática, Allan Kardec vai discutir o que é o médium, como se desenvolve a mediunidade, os diversos tipos de médiums e mediunidades, para que o indivíduo possa conhecer todo o processo de desenvolvimento mediúnico. Porque quando a faculdade existe, como observa Kardec, ela precisa ser educada, o indivíduo precisa aprender a usá-la. E ele vai, nessa temática, aprofundar essa questão, de que maneira se dá o desenvolvimento mediúnico, mostrando, inclusive, como o indivíduo deve realizar essa prática para desenvolver sua mediunidade, com a ajuda, principalmente, do seu espírito protetor, do seu anjo de guarda. Por isso é muito importante estudar essa temática sobre o desenvolvimento lá em O Livro dos Médiuns. O Kardec mostra uma prática muito importante que às vezes tem sido esquecida, que é fazer o desenvolvimento com o apoio do anjo guardião, evocando sempre que o médium vai se dedicar à mediunidade. Deve chamar, deve evocar o seu espírito protetor, o seu anjo guardião, para que possa orientá-lo, para que possa ajudá-lo no desenvolvimento de sua faculdade. Lembrando que esse anjo guardião, que esse espírito protetor é um espírito de ordem superior, portanto, ele só dá bons conselhos e ele sabe de que maneira deve orientar o próprio médium. Então, o médium vai conhecer esse processo de desenvolvimento, vai aprender ainda dentro dessa temática a interferência do próprio médium nas comunicações, como se dá isso, a interferência do meio que envolve o médium, das pessoas que fazem parte daquela reunião, de que maneira também interferem na comunicação por meio do médium. Então, ele vai conhecer toda essa mecânica de como a mediunidade vai ser desenvolvida ou educada e de que maneira fazer o melhor uso nesse processo de interação com os espíritos. Então, depois que o médium está desenvolvido, ele então agora vai aprofundar as dificuldades e os tropeços que se podem encontrar na prática do espiritismo. Então, o médium começa estudando a teoria, estuda os meios de comunicação regular com os espíritos, aprende a desenvolver a faculdade mediúnica e, por fim, vai estudar quais são as dificuldades, quais são os tropeços que a prática mediúnica apresenta para qualquer médium. Aí ele vai mostrar o problema da obsessão que o médium tem que tomar todo o cuidado, saber o que é obsessão quando ele é médium, de que maneira enfrentar a ação desses espíritos obsessores. Ele precisa aprender que a mediunidade também tem dificuldades no que diz respeito à identidade dos espíritos.
de que maneira ele vai lidar com o problema da identidade, a dificuldade que encontra para ter certeza se aquele espírito que assinou o nome, se de fato é ou não aquele indivíduo. Qual é a importância ou não de se ter esta identidade? Kardec vai abordar também as questões das reuniões mediúnicas, de que maneira as reuniões mediúnicas devem ser feitas para que se possa tirar o melhor proveito possível. O que é uma reunião verdadeiramente séria, em que as pessoas estão recolhidas, tem comunhão de pensamentos, de sentimentos, que atuam com a assistência dos bons espíritos, porque esse é o objetivo de uma reunião séria, ter a assistência dos anjos, guardiães dos médiuns e dos outros bons espíritos que vão atuar em conjunto. Então, Kardec prepara todo o indivíduo que deseja conhecer a mediunidade, o médium, e Kardec dá o preparo necessário nesta obra monumental, O Livro dos Médiuns. Então, ele recomenda a importância de se começar pela teoria, e insistimos muito nisso. Aqueles que desejam fazer prática mediúnica, sejam eles médiuns ou participar de reuniões mediúnicas na condição de assistentes, têm que conhecer essa obra admirável, O Livro dos Médiuns. Por isso, a importância deste capítulo em que ele fala que se deve começar pela teoria. É uma questão de bom senso. Você não vai entrar no laboratório de química sem primeiro estudar a teoria. Você não vai entrar no laboratório de física ou de biologia sem primeiro estudar a teoria. Isso é uma questão de bom senso, porque a teoria te orienta de que maneira você vai interagir com os espíritos e como tirar o melhor proveito desta interação. Então, a importância de se estudar este livro, que às vezes as pessoas não estão estudando com devido cuidado. Então, é importante mergulhar, quem está exercendo ou deseja exercer a prática mediúnica, mergulhar com intensidade nesse livro admirável, que está aí à disposição de todos, seja na Kardecpédia, que foi citada aí pela Ana, onde você pode estudar online o Livro dos Médiuns ou baixar lá daquelas editoras que disponibilizam de graça aí em PDF para baixar, ou comprar o livro até na livraria espírita, que é uma forma também de você contribuir para a manutenção da própria casa espírita quando você adquire aí um livro em papel na própria casa espírita. Então, você pode facilmente ter acesso a esse livro para estudar a mediunidade. Essa é a nossa recomendação principal para início de conversa. Nós precisamos, primeiro, conhecer bem a teoria para saber como usar a mediunidade, seja em tempos de pandemia ou seja após pandemia. Seja agora ou seja para daqui a alguns meses, quando tudo isso voltar ao normal, não importa. Você precisa fazer uma prática mediúnica orientada por Kardec e pelos espíritos, na obra mais completa escrita já sobre mediunidade. Então fica aí o nosso convite a todos que nos acompanham a mergulhar nesta obra para tirar o melhor proveito com respeito à prática mediúnica. Com isso eu passo aí para o nosso diálogo, a responder questões, se vocês desejarem então formular perguntas, ok? Reunião mediúnica por internet tornou-se rotina na pandemia. Teria a mesma eficácia que em grupo? Muito Eu bom. nem sabia que o pessoal estava fazendo reunião mediúnica pela internet, gente. Muito boa questão. Veja, Rui, e aqueles que nos acompanham, o importante para que uma reunião mediúnica seja eficaz, seja bem conduzida, não tem nada a ver nem com o local, nem com a forma. Allan Kardec, no capítulo sobre as reuniões sérias do Livro dos Médiuns, ele coloca as condições para uma reunião ser uma boa reunião mediúnica séria. Quais são essas condições? A gente tem que começar a pensar, o que é uma reunião proveitosa? É aquela reunião que é bem dirigida e conduzida por espíritos bons da escala espírita. São aqueles espíritos que podem conduzir com eficiência,
porque só querem o bem, só desejam o bem, sabem do que estão tratando e podem auxiliar os médios até no processo de diálogo, de conversação com outros espíritos que poderão se manifestar, espíritos que estão sofrendo, ou espíritos com dificuldade. Então, Kardec vai orientar, primeiro, a importância de se atrair os bons espíritos. E como é que a gente atrai bons espíritos? Por boas intenções, bons pensamentos, uma equipe, diz ele, unida em comunhão de pensamentos, todos com o mesmo desejo do bem, com sentimentos de amor no grupo, em que as pessoas se amam, se respeitam, com conhecimento de como interagir com os espíritos. Então, as condições para uma boa reunião mediúnica estão muito bem colocadas no capítulo em que Kardec trata lá no finalzinho do Livro dos Médiuns, quando ele vai falar das reuniões sérias, de que maneira se fazer uma reunião séria. São essas condições que a gente não pode descuidar nunca, seja numa reunião presencial ou seja numa reunião à distância. O importante é que as pessoas estejam recolhidas, atentas, que vão dialogar com os espíritos num clima de fraternidade e respeito, e com a prática de diálogo com o anjo guardião, uma prática que às vezes as pessoas estão descuidando. Os médiuns não têm o hábito de começar a reunião, primeiramente, como recomenda Kardec várias vezes, inclusive na Revista Espírita, dando exemplo, tem uma frase dele que vocês podem colocar na Kardec Pede e vão achar na Revista Espírita, que ele vai dizer, como eu sempre o faço. Ele convoca sempre os anjos guardiães a se manifestarem. Então, a reunião mediúnica começa com a comunicação dos anjos guardiães. São esses espíritos evoluídos que vão trazer outros espíritos, se tiverem que ser atendidos, ajudar você a dialogar com eles. Então, para que você tenha esse conhecimento, saiba como você evoca o seu anjo guardião. Kardec chega a dar em O Livro dos Médiuns, lá no Desenvolvimento da Mediunidade, até modelo de prece para você chamar o anjo de guarda, você como médium, para que ele possa atuar por seu intermédio. Então, veja, ele dá todas as orientações para que uma reunião mediúnica seja bem feita, cujas condições têm que ser aquelas que ele colocou, seja a reunião presencial, ou seja a reunião excepcionalmente feita por algum caminho. Mas quem deve decidir se deve ou não fazer durante a pandemia é o próprio grupo mediúnico. De se sentir seguro para fazer virtualmente ou não, é uma decisão interna do grupo. O importante é que esse grupo saiba como fazer uma reunião mediúnica, seja presencial, seja à distância, segundo as orientações de O Livro dos Médiuns. E seguir essas orientações é que é essencial para a qualidade da reunião mediúnica. Eu tracei aqui algumas dessas condições. E lá, nesses capítulos que eu citei, você vai poder ver todas as condições para que uma reunião seja bem feita. É dessas condições que a gente não pode descuidar. Se o grupo único tem pessoas que não são simpáticas, um não gosta muito do outro, isso interfere na qualidade das comunicações. Se o grupo mediúnico não conhece a teoria para não saber que pergunta pode fazer os espíritos, quais não deve fazer, de que maneira dialogar com os espíritos, que está lá no Livro dos Médiuns. Se esse grupo não tem o hábito de conversar com os próprios anjos guardiães do médium. Então, são essas dificuldades, esses conhecimentos que o indivíduo tem que ter para fazer uma prática mediúnica com sucesso. Por isso, Kardec, muito sabiamente, recomendou se começar pela teoria, porque é a teoria que vai traçar todas essas orientações. Agora, a decisão de como fazer nesses tempos de pandemia cabe ao próprio grupo mediúnico se sentir seguro, acha que está indo bem, que está fazendo bem, é uma decisão deles. O importante é seguir as orientações do próprio Allan Kardec e dos Espíritos nessa obra, O Livro dos Médiuns, ok? Chegou uma questão da Silmara, aqui de Presidente Prudente. Ela pergunta assim: como orientar os médiuns espíritas com sintomas espirituais ou físicos que não estão podendo participar das reuniões nesse período? Então, veja, a mediunidade, a primeira coisa que nós temos que entender, mediunidade não é doença.
Ninguém, por ser médium, fica doente. Todo cuidado é muito importante. Nem doença física, nem doença mental ou emocional. Mediunidade é uma faculdade de comunicação com os espíritos. E a interferência dos espíritos sobre os homens, como observa Kardec, não tem nada a ver diretamente com a mediunidade. O que atrai ou afasta os espíritos não é o fato de ser médium. Kardec deixa claro. O que atrai ou afasta os espíritos? Os bons desejos, bons pensamentos, bons sentimentos. Claro que se o indivíduo está cultivando emoções ruins de tristeza, de desânimo, se cultiva emoções como o ciúme, a inveja, a mágoa, a raiva, se tem um problema de relacionamento, se ele é médium, ele vai atrair espíritos ruins que poderão influenciá-lo, aumentando, inclusive, essas emoções. Se ele está triste, ficar mais triste. Se ele está desanimado, ficar mais desanimado. Se ele está se sentindo nervoso, ficar mais nervoso, porque ele está atraindo espíritos que comungam dos mesmos sentimentos. Então, Kardec deixa claro, o que atrai os espíritos não é o fato de ser médium ou não médium. O que atrai os espíritos são os sentimentos, os pensamentos. Por isso, a importância de se começar pela teoria. Porque se a pessoa não está se sentindo bem, ela precisa saber se não é um problema físico, primeiro, orgânico. Precisa saber se ela não está simplesmente entrando em sintonia com espíritos que passam essas sensações ruins para ela. Então, ela tem que tomar cuidado, ela tem que orar mais, chamar o seu anjo guardião, se ela for médium, para que ele possa atendê-la na casa dela, onde ela estiver, porque os anjos de guarda estão sempre nos ajudando, a missão deles está lá no livro dos Espíritos, para nos atender. Então, criar o hábito de conversar com ele todos os dias. Quem não é médium também pode fazê-lo, porque diz Kardec, ouvir pela inspiração o anjo guardião, todo mundo pode, está lá no item que Kardec trata da mediunidade, exatamente da inspiração. Então, ele explica, e se o indivíduo é médium psicofônico, psicógrafo ou outro, aí mais facilmente ele consegue fazer esse diálogo com o seu próprio anjo guardião. Então, se ele não está bem em casa, ou manter-se em oração, em prece, evocar o seu anjo guardião para assisti-lo, vigiar os pensamentos e sentimentos, e vigiar os hábitos. Nesse tempo de pandemia, é muito importante cultivar bons hábitos, que são os bons hábitos que alimentam bons pensamentos. Assistir filmes que possam favorecer boas emoções, bons pensamentos, estudar em conjunto bons textos com a família, orar em conjunto com a família, manter essa boa sintonia com os espíritos superiores. Kardec vai dizer só tem um jeito de afastar maus espíritos, atraindo os bons. E você atrai os bons apenas com bons sentimentos, bons desejos, bons pensamentos. Então, a pessoa precisa, durante essa fase, cuidar deste mundo interior e avaliar se, de fato, as dificuldades interiores que ela está vivendo não estão atraindo maus pensamentos, maus espíritos, e ela, então, tem como resolver isso pela prece e pela evocação do seu anjo guardião, ok? Vamos aqui, então, responder a da Daniela Zanforlin. No Livro dos Médiuns, Kardec tratou apenas da obsessão que se impõe ao médium, e não a qualquer indivíduo. Pode nos dizer a relevância disso, professor? Muito boa. Eu, inclusive, trato dessa questão, desculpe fazer aí a propaganda num dos nossos livros, em que eu discuto por que Kardec preferiu classificar a obsessão em obsessão simples, fascinação e subjugação apenas no que diz respeito à obsessão para médiums. Isso não significa que qualquer pessoa não possa sofrer obsessão. São coisas distintas. Kardec define a obsessão como a influência de um espírito mau sobre o homem, sobre o indivíduo. Uma influência que seja uma influência firme, forte, e não simplesmente uma influência que ocorra de vez em quando. Ele usa a palavra persistente. É a ação persistente de um espírito mau sobre o indivíduo, qualquer que ele seja, médio ou não. Mas a classificação, obsessão simples, fascinação e subjugação, Kardec usou para a obsessão do médium. Por quê?
Porque o médium, por ser médium, precisa de um tratamento diferente daquele que não é médium e sofre um processo obsessivo. A forma de tratar é diferente, porque a forma como a obsessão se manifesta no médium é diferente da forma como ela se manifesta naquele que não é médium. Então, ele vai dar as orientações de como tratar a obsessão mediúnica. As obsessões que não são para o médium, ele também apresenta isso quando ele trata das influências dos espíritos sobre os homens. Ali ele dá a forma de como você se livrar dessas influências. Mas se for médium, além dessas orientações, você precisa de outras orientações de como tratar o caso em que o médium está obsidiado. E como este caso tem um tratamento específico, que não vale o critério geral apenas da prece, de manter bons desejos e sentimentos, precisa de mais do que isso, Kardec, então, decidiu por tratar isso com detalhe nesse capítulo que trata da obsessão em O Livro dos Médiuns. E eu explico isso com um pouco de detalhe no nosso livro, acho que é o Espírito e Matéria, em que eu trato desta questão, ok? Sim. Ó, a Solange Carneiro e o Eric Tavares estão fazendo as questões mais ou menos parecidas, que é sobre a evocação. Qual a função da evocação na reunião mediúnica? Qual a importância? Muito bom. Vocês vão recordar que o título do Livro dos Médiuns é O Livro dos Médiuns, ou Guia dos Médiuns e dos Evocadores. E Kardec fala da evocação em vários lugares no Livro dos Médiuns. E tem também um capítulo especial cujo título é A Evocação. Por quê? Porque ele recomenda que as duas maneiras de praticar a mediunidade seja a comunicação espontânea, quando o espírito se manifesta espontaneamente. Seja quando você chama um espírito, as duas maneiras são fundamentais. Por exemplo, na recomendação que ele vai dar, com exemplos práticos da Revista Espírita, você deveria começar uma reunião mediúnica evocando o anjo guardião. Deveria ser o início, em que o médium evoca o anjo guardião e pergunta se ele quer deixar uma mensagem para o grupo, se ele tem alguma recomendação a fazer. Lembra que o anjo guardião é um espírito de ordem superior. Então, veja, você está evocando o seu anjo guardião. No desenvolvimento da mediunidade, nesse capítulo, Kardec fala, a primeira tarefa daquele que conhece e que quer desenvolver é evocar o seu anjo guardião, para que possa ajudá-lo. Então, a evocação é uma parte importante de uma reunião mediúnica em que a gente interage com os espíritos com o auxílio dos bons. É muito comum, por exemplo, você encontrar na Revista Espírita um espírito que se comunicou espontaneamente e Kardec evoca o anjo guardião, seja desse espírito, seja do médium, para traçar orientações de como ele deve conversar com aquele espírito. Nada melhor do que o próprio anjo de guarda para saber exatamente quem são aqueles espíritos que se comunicaram espontaneamente. Por quê? Porque provavelmente os anjos de guarda ajudaram a trazer esse espírito para que ele pudesse dar a comunicação, principalmente se for um espírito que está vivendo um momento de sofrimento, um momento de desequilíbrio. Então, as duas táticas, diz Kardec no capítulo da evocação, os dois métodos são fundamentais. Não se pode deixar nenhum deles. Nem a comunicação espontânea, nem a evocação. Ambos devem ser praticados. Mas de que maneira? Segundo o método que Kardec apresenta. Tem muitas pessoas que acham que Kardec recomendou evocação à torta e à direita. Não é isso. Leia lá o capítulo para ver como Kardec ensina a fazer evocação. Veja a Revista Espírita, como Kardec ensina na prática a fazer evocação. Toda evocação é controlada pelo anjo guardião do médium ou pelo espírito protetor, em que Kardec pergunta a este anjo guardião, a este espírito protetor, podemos evocar tal espírito? É conveniente evocá-lo? E aí o anjo guarda que diz sim, pode, não pode agora, pode por aquele médium, pode fazer isso na próxima semana. Kardec não sai evocando esse espírito sem primeiro ouvir os anjos guardiões. Ele ensina isso o tempo todo na Revista Espírita. Então, dizer que a evocação meta não é usá-la irresponsavelmente.
Não é usá-la sem conhecimento de causa, porque senão você não vai ter proveito no uso dessa técnica. Kardec orienta como fazer a técnica com o melhor proveito possível. E na sua recomendação, essa técnica é feita com o auxílio dos anjos guardiães, dos médiuns ou do espírito ou do próprio grupo de estudos, ok? Ok. Aí o Raimundo perguntou sobre a evocação para despertar o médium fascinado. Como usar? Então, para você tratar o médium fascinado, é muito boa a sua pergunta, Raimundo. Aliás, é um dos tipos de obsessão mais difíceis de resolver. Então, recomendo a você que vá lá ao capítulo sobre a obsessão, se debruça sobre esse item dos médiums fascinados. Você vai ver a dificuldade de tratar. Porque quem é o médium fascinado? É aquele que acredita cegamente num dado espírito. As ideias do espírito, por mais esquisitas que sejam, ele acha que são verdadeiras. Ele está convencido de que aquele espírito não é um espírito fascinador, é um espírito evoluído, que ele se submete por vontade própria. Olha a dificuldade que é. Como é que você convence, como é que você tira alguém de uma crença que ela está firmemente convicta que a crença dela é verdadeira? Então, veja a dificuldade. Kardec fala que é um dos tipos mais difíceis de você tratar, porque ele não aceita críticas. Se ele produz uma mensagem, alguém analisa, ele critica, ele se incomoda porque alguém analisou uma comunicação que ele recebeu. Então, é um processo delicado de você tratar do médium que está fascinado. É claro que do espírito fascinador, aí sim, você pode, por meio de outros médios, conversar com o anjo guardião desses médios e perguntar a esse anjo guardião da conveniência de se evocar ou não aquele espírito fascinador para tentar ajudar esse espírito. Porque se esse espírito fascinador perceber o mal que está fazendo, pode ser, então, que ele consiga livrar o médium mais fácil daquele processo. Então, mas isso tudo Kardec orienta como fazer, e a recomendação sempre de você fazer isso com a ajuda dos anjos guardiães. Então, esse é uma área difícil da obsessão, chamada fascinação, exatamente porque eu disse, você trata com pessoas que estão tão afins em seus pensamentos, que uma não quer acreditar que está errada. E isso é muito difícil de resolver, ok? Ouve-se comumente em centros espíritas reclamações de médiuns que afirmam que começam a ser influenciados pelos espíritos que se comunicarão alguns dias antes da reunião. Pode acontecer? Sim, Kardec, inclusive, ao tratar da evocação, ele fala disso. Às vezes, quando você vai evocar um espírito, você programou isso antes. Então, você programou esta evocação, nós vamos evocar o espírito semana que vem, porque hoje o guarda disse que semana que vem é conveniente que ele venha. Kardec recomenda, inclusive, que você até preparasse perguntas antes para conversar com ele. E ele diz que, ao preparar essas perguntas, o próprio médium pode conhecê-las, porque o espírito já vai aproveitando o contato com o médium, porque a resposta depende do médium. A gente sabe lá no capítulo sobre o papel do médium nas comunicações, Kardec explica como o conhecimento do médium, as ideias do médium participam da comunicação. Então, dessa maneira, o médium já vai buscando em sintonia, o espírito vai buscando em sintonia com o médium antes da reunião, para poder conseguir responder aquelas questões da melhor forma possível. Então, isso já é tratado por Kardec, essa ação anterior para preparar para que a comunicação seja mais fidedigna, possa expressar melhor o pensamento do espírito a ser convocado, ok? Okay. Essa questão da Célia tem algumas parecidas, então acho que a gente consegue resolver. Em tempo de pandemia, como o médium fará o intercâmbio sem estar à mesa mediúnica para a devida educação moral do espírito comunicante? Sozinho ele conseguirá tal feito? Muito boa questão. Veja, primeiro, uma coisa é você
atuar num grupo de estudos, de um grupo mediúnico. Esse grupo tem que sentar e discutir qual a forma como vai fazer a sua reunião em tempo de pandemia. Como eu disse isso. É preciso, cada grupo pode ter uma resposta diferente pela experiência do médium, pela forma como o grupo dialoga com os espíritos. Olha, eu estou dialogando aqui com vocês e com a Ana, em especial com a Ana, nós estamos conversando. Imagina que eu estivesse recebendo espírito e a Ana estivesse conversando com o espírito, daria na mesma. Ok? Desde que ambos conheçamos o processo, já somos médios experientes, já entendemos o processo mediúnico, já fizemos isso muitas vezes presencialmente. Tudo isso é fundamental para melhorar a eficiência do processo. Cada grupo é que tem que decidir se sente seguro, fazer virtual, se não se sente seguro. Essa é uma questão do grupo. O grupo é que tem que avaliar, olha, é legal, fizemos, conseguimos, damos conta, nos damos conta. O importante não é se é virtual ou presencial nesses momentos, o importante é cumprir as condições, como eu disse, que Kardec explica lá no Livro dos Médiuns. Às vezes a gente se preocupa tanto com essas coisas que não são o essencial. Qual é o essencial que Kardec coloca? O conhecimento, os bons pensamentos, o mesmo propósito, a experiência, a habilidade, que você descobre de que maneira? Estudando com detalhe a teoria, e quanto mais experiência você tenha, com mais sucesso você vai realizando aquilo. Então, cada grupo é que deve decidir a melhor maneira de fazer e o que eles se sentem seguros e preparados para fazer. Esse é um assunto de decisão do próprio grupo, ok? Ok. A Iraci Terezinha tem uma pergunta bem interessante. Ó. Podemos evocar todos os espíritos, seja qual for o grau da escala espírita a que pertençam? Muito boa. Terezinha, eu de novo recomendo. Lá no capítulo das evocações tem uma pergunta mais parecida que essa. Exatamente uma pergunta que Kardec pergunta se pode evocar todos os espíritos, quais espíritos podem ou não ser evocados. Tudo isso está respondido lá. Por exemplo, os espíritos vão dar uma série de recomendações dizendo que alguns, por exemplo, recém-nascidos você não consegue evocar, outros que estão numa situação de punição, que não podem dar comunicação. Ok? Por isso a conveniência de você perguntar ao anjo guardião. Porque ele sabe, você não sabe. Então, às vezes, você quer evocar um espírito, seja alguém ligado a um parente do médium, uma pessoa que é instrutivo você receber comunicação, você quer saber do estado dela, quer ouvir alguma coisa, você vai e pergunta ao anjo guardião, como Kardec fazia. É útil essa comunicação será proveitosa, podemos evocá-lo ou não, e até por qual médium. Então, veja, se você estudar o capítulo com detalhe, todas essas questões estão lá, claras e respondidas por Kardec. Então, a gente sente seguro, porque Kardec se preocupou com todas essas questões. Por isso, essa obra é preciosíssima. E ele responde diretamente a essa pergunta que você está fazendo. E você vai descobrir que não são todos que podem ser evocados, em algumas situações especiais, o médium não pode ser, o espírito não pode ser evocado. Quando eu digo não pode ser evocado, significa que ele não vai vir para dar a comunicação naquele momento. Ele chega a dar um exemplo, se o indivíduo está fazendo um trabalho que requer muita atenção naquele momento, se for um encarnado, por exemplo, você não vai conseguir evocá-lo naquele momento, porque ele está realizando uma tarefa que ele não pode deixar o corpo. Quando Kardec vai falar que até espíritos encarnados podem ser evocados, mas ele vai colocar algumas exceções que podem não dar certo. Então, você vai ver todos os casos estão lá em que Kardec trata de quem você pode ou não evocar, mas você vai perceber, pela forma como ele recomenda e faz e pratica na Revista Espírita, ele sempre tomava todo o cuidado de primeiro perguntar ao anjo guardião: é conveniente? Podemos evocá-lo? Então, isso é importante. E tem uma experiência curiosa, que Kardec pergunta se poderia evocar tal espírito, e o São Luís, que era o anjo guardião de médio da sociedade, além do presidente espiritual da própria sociedade, São Luís diz assim: não pode. O que Kardec faz? Evoca. O que acontece? Vem um espírito da comunicação e Kardec percebe que não é aquele que ele evocou.
Aí o São Luís diz assim, eu não falei que não podia? O não podia não é que é um atentado contra Deus, ia cair um raio fulminante na cabeça de Kardec, não é isso. O não podia é, ele não pode vir. Não é que é pecado criminoso, mas se você evocou e veio outro, não é isso que você queria, você se frustrou, não atendeu o propósito. Então, o São Luís disse, não falei que ele não podia vir, então você não perderia o tempo. Por que Kardec colocou esse exemplo? Para nos ensinar a importância desse diálogo com o anjo guardião, para que o anjo guardião possa dizer, olha, não pode evocar. Ele sabe mais que você. Não é conveniente evocar. Há vários exemplos assim na revista, em que não é conveniente evocar tal espírito. Ou quando uma evocação é por mera curiosidade, inútil, não tem nenhum propósito sério ou útil, não é conveniente fazer aquela evocação. Então, Kardec explica tudo isso, por isso eu recomendo, a gente está precisando estudar mais o livro dos médiuns, com detalhes. Kardec aborda tudo isso, por isso comecei o nosso bate-papo dizendo, comece pela teoria. A teoria está com detalhes em O Livro dos Médiuns, ok? Ok. A Milene Fernandes pergunta qual o papel do perispírito no processo da mediunidade. Muito boa. Kardec explica que o processo de ação dos espíritos sobre os médiums se dá pela combinação fluídica que compõe o perispírito. Então, esse é um detalhe importante. O perispírito é um elemento chave que permite a combinação entre o perispírito do espírito e o perispírito do médium, e é esta combinação que vai permitir essa interação, seja num fenômeno de efeitos físicos, em que vai haver o movimento de um objeto, um barulho, uma pancada, seja num fenômeno de efeito intelectual, por exemplo, numa psicografia, numa psicofonia. E Kardec lembra, toda mediunidade de efeito inteligente ou intelectual também é composta de algo físico. Por exemplo, na psicografia, um lápis é movido, a mão é movida. Na psicofonia, os órgãos vocais têm que mexer. Então, essa combinação fluídica é fundamental entre o perispírito do médium e do espírito comunicante. É por isso que nem todo espírito se comunica com um determinado médium. A dificuldade de combinação fluídica. Por exemplo, isso interfere até no tipo de comunicação, como Kardec vai lá no capítulo Livro dos Médiuns, ao tratar dos médiums escreventes, falar que às vezes o médium tem a faculdade da poesia e o outro da prosa. E um espírito que quer passar uma poesia, às vezes não consegue, por aquele que tem a faculdade mais ligada à prosa, escrever uma poesia. Aí ele tem que achar o médium que tenha essa combinação adequada, que às vezes nem sempre se faz com qualquer espírito. Então, a importância de se conhecer esse processo de combinação, como Kardec explica lá no Livro dos Médiuns, ok? E já que estamos falando de médium, em que sentido, o Eric pergunta, em que sentido podemos dizer que todos somos médiums? Muito boa questão, e eu recomendo que as pessoas vão ao item 151, 159 de O Livro dos Espíritos, do Livro dos Médiuns, perdão, em que Kardec coloca esses dois conceitos. O médium no sentido lato, que você pode dizer que todo mundo é médium, porque todo mundo sente a influência dos espíritos. Todos nós sentimos a influência, seja do nosso guardião, seja de outros espíritos. Então, se você usar a palavra médium para designar qualquer tipo de influência, então, diz Kardec, você pode dizer todos somos médios. Como ele vai dar o exemplo ao tratar dos médios inspirados, um pouco mais adiante. No item, não me lembro, 180 e pouco, se não me falha a memória, em que ele vai tratar dos médios inspirados, ele vai falar isso. É nesse sentido que dizemos todos são mais ou menos médios. Agora, o médium que recebe um nome específico, por exemplo, psicógrafo, psicofônico, vidente, audiente, efeitos físicos e por aí afora, esse tipo de médium não é agora todo mundo. Esse tipo de médium depende do organismo, da sua organização física. Ou você nasce com a capacidade de ser médium psicógrafo ou psicofônico, ou não vai
ter essa faculdade mediúnica. Ou seja, esta faculdade mediúnica é uma propriedade do organismo. Então, não é todo mundo. É por isso que a gente não vê aí todo mundo sendo médium, psicógrafo, psicofônico, etc, etc. Mas esse sentido lato geral, você pode empregar. Mas o que Kardec, então, vai dizer? Em comum, geralmente, a palavra médium foi reservada no segundo sentido, daquele que tem essa faculdade específica. Então, você costuma não usar a palavra médium nesse sentido lato, que se aplicaria a todo mundo. Você prefere reservar a palavra médium apenas para o caso específico dessas faculdades, cuja capacidade de interação com os espíritos é orgânica. Então, não é todo mundo médio nesse segundo sentido. Então, Kardec esclarece, porque as palavras, às vezes, têm um sentido lato e têm um sentido específico. E é claro que o uso mais comum, mais usual aí, da palavra média é no sentido específico, e não no sentido lato, que todos seríamos médios, ok? Então, continuando nessa questão, Cosme, o William pergunta: a capacidade mediúnica é uma expiação? Boa pergunta, Ilha. Na verdade, a mediunidade é sempre uma experiência de prova, se for um espírito que esteja passando por essa experiência, o que normalmente ocorre na Terra. Aqui é um mundo de provas e expiações. Então, o médium está vivendo uma experiência de prova. Agora, se essa experiência de prova é uma expiação, é uma outra questão. Porque qual é a diferença? A expiação é uma prova que decorre de algum mal praticado anteriormente. Nós não sabemos. Há casos em que o médium está apenas numa experiência de prova, não necessariamente uma expiação do seu passado. Então, ele pode ter a faculdade como prova, como uma experiência de crescimento que ele vai fazer ou não bom uso dela, mas não é necessariamente ligado a uma expiação, mas pode ser. Pode ser que também essa prova seja ligada a uma expiação. Então, você não pode afirmar especificamente que é necessariamente uma expiação, você pode afirmar que é uma prova, não uma expiação. Aí alguém poderia dizer, poxa, mas prova eu posso afirmar? Pode, porque a gente não diz que um espírito que não está em prova seja médium, porque quem não passa por experiência de prova é somente um espírito puro. E quando Kardec vai falar da mediunidade e vão falar de Jesus como médium, o que está lá no texto kardeciano? Bom, se você falar que Jesus é médium, só se for médium de Deus. Porque ele era o Senhor dos espíritos. Ele não precisava de espíritos para realizar tudo o que ele realizou. Ele realizava sozinho. Como para ser médium não é realizar sozinho, é um espírito realizando em conjunto com você, Jesus não era médium, um espírito puro, não faz sentido dizer que ele é médium. Mas todos os outros espíritos, bons ou imperfeitos da escala espírita, estão em experiência de prova. Por isso a gente pode dizer que a experiência mediúnica, a faculdade mediúnica é uma experiência de prova, pode ser ou não de expiação, e aí a gente não sabe de antemão qual é expiação além de prova, ok? O Cosme, o Matheus está perguntando assim: como lidamos com curiosos que nunca levaram o espiritismo a sério, mas por curiosidade pedem para participar das reuniões? E, semelhantemente, como lidar com os que zombam e maldizem com persistência? Muito boa questão, Matheus. Veja, um grupo mediúnico tem que ser formado de pessoas sérias, com intenções sérias, disposto a aprender com os espíritos ou ajudar os espíritos. Então, num grupo sério, não cabe a gente aceitar esse tipo de pessoa. Às vezes, você pode aceitar uma pessoa que tem interesse em estudar, que tem boa intenção e que é inexperiente, isso é outra coisa. Mas ela denota respeito, boa intenção, desejo sincero de aprender, então é claro que ela pode participar para aprender. É muito importante que quem está iniciando aprenda com quem é mais experiente. Mas é diferente, é um tipo de pessoa que é séria, que está ali para aprender, embora tenha pouca experiência. Agora, esses que são apenas curiosos ou que zombam, não vale a pena tê-los na reunião, porque eles não vão contribuir nada e nem vão aprender, só vão atrapalhar. Aliás, você vai encontrar na Revista Espírita Kardec tratando de alguns casos
de pessoas que foram admitidas na reunião mediúnica da Sociedade Espírita de Paris por sócios que foram com essa intenção e que foram depois repreendidas pelos espíritos e por Kardec, porque atrapalham e não ajudam, não contribuem. Pessoas vaidosas, pessoas que brincam, que zombam, a gente simplesmente deixa de lado. O grupo mediúnico é um grupo de pessoas sérias, de pessoas com desejo sincero de aprender. Então, as pessoas sérias são responsáveis e não vão abrir espaço para pessoas irresponsáveis que não querem aprender, que não querem crescer, ok? A Célia está fazendo essa outra questão aqui. Esta faculdade mediúnica está radicada no organismo físico ou no perispírito? Se no corpo físico, tem um órgão específico? Muito boa questão. Veja, quando Kardec fala no organismo, é corpo físico, porque a faculdade mediúnica é do homem. Perispírito, eu mostro isso no meu livro Espírito de Matéria, não é um organismo. Então, não é a forma como você se refere ao perispírito. Ele não é um organismo. E Kardec deixa claro que se trata de uma faculdade que se radica no organismo. Ou seja, ela depende de condições orgânicas que ainda desconhecemos. Não é que ela se radica num órgão, ele não diz isso, no organismo como um todo, mas ele não sabe o que especificamente. Se tem algum órgão ou não, se é alguma outra característica, não sabemos ainda. Não sabíamos no tempo de Kardec e ainda não sabemos. Por isso que Kardec diz, só tem um jeito de você saber se o indivíduo é médio ou não, tentando, já que você não consegue fazer um diagnóstico ainda. Pode ser que no futuro se faça, mas ainda não conseguimos. Então, como é que você sabe se o indivíduo é médio psicógrafo? Ele tentando psicografar, seguindo as orientações do capítulo sobre desenvolvimento da mediunidade e tentando. Não deu certo. Uma vez, duas vezes, diz Kardec, para, espera um tempo, tenta de novo, porque às vezes a faculdade mediúnica volta numa idade que o indivíduo não esperava. Mas ela tem que ter o germe da faculdade que se radica nesse organismo que precisa ser desenvolvido. Então, é no organismo físico, não é algo que se radica no perispírito. Claro que a faculdade mediúnica se utiliza do perispírito, isso é coisa distinta. As pessoas às vezes confundem. Como se diz, se radica no organismo, significa que depende só o seu exercício do organismo. Claro que não. O seu exercício depende do perispírito, do espírito, do médium. Então, uma coisa é o uso da faculdade, o exercício da faculdade, que depende dos três, do corpo físico, do perispírito e da alma encarnada, do espírito encarnado. Outra coisa é qual é o elemento que vai definir se o indivíduo tem ou não a faculdade. Esse elemento é o organismo. Então, muito cuidado, porque quando se fala que é no organismo, a pessoa pensa que está se excluindo o perispírito e o espírito da faculdade. Claro que não. O espírito só se comunica com o espírito humano, porque tem um perispírito que permite a combinação fluídica, porque tem um ser pensante que capta o pensamento do espírito. Mas essa possibilidade dessa comunicação tem um elemento orgânico na causa, um elemento ligado ao organismo. Então, muito cuidado. Dizer que se radica no organismo não é dizer que o perispírito e o espírito não participam do processo. Claro que participam. Mas, se você não tem aquilo no organismo, não vai acontecer a faculdade mediúnica com você, ok? Cosmo, vou fazer uma pergunta aqui que chegou no privado e eu acho que muitas casas passam por isso, tá? Como proceder com as pessoas que chegam à casa espírita com a mediunidade ostensiva, mas não têm o conhecimento adequado? Espera ela estudar para depois trabalhar? Ela pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo? Essa é uma questão da Tânia Francischini. Muito boa questão. Eu diria assim, depende de cada caso, depende bastante, porque muitas vezes a pessoa chega passando mal e o indivíduo avaliou mal que é a faculdade mediúnica. De novo, faculdade mediúnica não é doença, não produz doença. Muito cuidado quando você vai avaliar alguém para dizer o seu problema é mediunidade. Mediunidade não é problema. Mediunidade é uma faculdade, como os olhos não são um problema, a boca não é, a capacidade de falar não é um problema, a capacidade de ver, de ouvir não é problema. Então, muito cuidado com isso. É preciso olhar bem o estado emocional do indivíduo. Às vezes ele está passando por um processo
Diferente de influência dos espíritos, ele é alguém que cultiva pensamentos ruins, desejos ruins, ou está num estado de tristeza, de sofrimento profundo. Então, muito cuidado, porque a gente acaba misturando coisas que não devemos misturar. Então, primeiro, esse diagnóstico tem que ser feito. Tem muita gente que chega na casa espírita triste, chateado, aborrecido, ou sentindo mal, a pessoa vem falar, não sabemos. Cuidado. Então, agora, quando sim ele dá comunicações dos espíritos, seja pela psicografia ou pela psicofonia, bom, então provou-se que ele é médium, seja a comunicação de um espírito sofredor ou de um outro. Não, ele é médium. Bom, se ele é médium, ele tem que aprender a desenvolver sua faculdade. Aí é uma combinação teoria e prática. Como a faculdade dele já se mostrou, você não vai proibir que ele a use, porque a faculdade já está. Você vai ensiná-lo a fazer bom uso, colocando-o para estudar, e não é só estudar na casa espírita, tem que dizer para ele, se você quer levar a sério o desenvolvimento dessa faculdade, fazer bom uso dela, você tem que estudar. E não é 1 hora por semana só que você vai estudar. Você vai ter que ler o livro dos médiuns em casa, buscar estudá-lo o mais rápido possível, e aqui na casa espírita você vai continuar estudando e praticando. Porque se ele tem a boa intenção de fazer bom uso da faculdade, ele tem que conhecer. Então, ele vai ter que estudar um tempo, pelo menos, fazer a leitura das obras sozinho, ao mesmo tempo em que ele está atuando no grupo, estudando com o grupo, aprendendo com o grupo. Então, essa observação é importante para que as pessoas tomem muito cuidado quando vão fazer o diagnóstico de alguém que está passando mal. Tem muitas causas de que ele está passando mal. Inclusive, uma delas é a influência espiritual, que não tem nada a ver com a mediunidade. Não é a mediunidade que produz a influência. O que produz a influência são pensamentos, desejos, sentimentos. É o mundo interior dela, que ela precisa cuidar. E se ela for médium, ela vai estudar e vai aprender a fazer bom uso da faculdade. Mas mesmo ela sabendo fazer bom uso, se ela ainda atrair espíritos imperfeitos, ela vai sofrer a influência deles, com todas as consequências. Mas a influência deles não se deve por ela ser médium. Isso é muito importante, porque tem pessoa que tem medo de ser médium porque acha que sendo médium vai atrair maus espíritos. É um grande equívoco isso. Kardec, inclusive, usa a metáfora do microscópio. O médium é como um microscópio que vê o micróbio. O micróbio sempre existe, os espíritos estão ao lado de todo mundo. Os espíritos estão ao nosso lado, é uma população invisível que está ao nosso lado. O médium é capaz de identificá-lo, quem não é médium não. Mas não é por ser médium que o espírito vai aparecer do seu lado, já está do seu lado. Que seja você médium ou não. Então, muito cuidado, porque as pessoas ficam com medo. Porque acham que não, eu não vou desenvolver mediunidade, porque se eu desenvolver, eu vou atrair espírito. O que é isso? Você não vai, o que atrai espíritos são pensamentos, desejos, sentimentos, não é a faculdade mediúnica. Então, a faculdade mediúnica não é doença que precisa ser tratada. A pessoa precisa aprender a fazer bom uso dela, com conhecimento, com domínio de suas emoções, dos seus sentimentos, aprendendo com um grupo de estudos, melhor ainda, com pessoas experientes que estudam junto, e ela estudando sozinha, porque não pensa que ela vai dar conta de estudar o livro do médium uma vez por semana, por 1 hora na casa espírita, ela vai demorar muitos anos para isso, então ela tem que aprender a recorrer aos livros dos médiuns. E quem quiser estudar também com o IDEAC, nós temos no Kardec Play os livros do médium. Nós começamos a estudar parágrafo por parágrafo da obra, explicando para que as pessoas também possam estudar. Então, 1 hora por dia só não vai dar conta, ela vai demorar anos para estudar o livro dos médiuns se ela for ler 1 hora por dia na casa espírita. E aí ela não adquire o conhecimento necessário para fazer a boa prática, ela tem que ler antes, ir lá na casa espírita e continuar lendo, estudando com a equipe e aprendendo com a experiência de quem sabe. Ok? Bom, tem muita coisa aqui ainda, tem muita questão, mas, infelizmente, nosso tempo acabou, né, Cosme? E, então, o que a gente recomenda para os amigos, os quase 100 corações que tiveram aqui com a gente esse tempo todo?
que bebam na fonte do Livro dos Médiuns, né? Como você frisou por várias vezes, está tudo lá. Kardec tratou desses assuntos e de muitos outros. Kardecpédia, não é? As questões continuam chegando, infelizmente a gente não consegue atender a todos, mas você foi muito claro nas suas respostas. Eu agradeço muito pela tua gentileza de nos atender, viu? Eu que agradeço, Ana, agradeço a todos aí que nos acompanharam aí com paciência por 1h10, né, Ana? E, de novo, é o que você falou, é o que eu recomendo. Não escutem Cosme e Massi. Leia Kardec. Kardec é o nosso mestre, porque ele é a expressão do pensamento de Jesus. O Espírito de Verdade, Jesus, era o seu guia espiritual, que orientou a construção do Espiritismo por Kardec e pelos Espíritos, porque o Espiritismo foi construído a 4 mãos, as mãos de Allan Kardec e as mãos dos Espíritos, sob a supervisão desse Espírito de Verdade, que é o Cristo. Então, um orador espírita, um palestrante, dá a sua opinião, mas o mais importante de tudo está no texto de Kardec. Vai lá, estude, leia, raciocine, entenda com ele, aprenda com ele. É isso que a gente não pode esquecer, porque senão a gente acaba ouvindo uma opinião de uma pessoa, deixando de ouvir quem mais sabe do assunto, que é Kardec e os espíritos superiores que ajudaram na produção dessas obras admiráveis que ele nos legou. Então vamos direto à fonte. Vamos ler lá o texto. A Kardecpédia foi montada com esse intuito. Os textos estão lá, até os originais franceses. Para quem duvidar da tradução, vai lá, estão os originais. Então, essa é a nossa recomendação, gente. Esse é um tema tão maravilhoso, tão importante. Vamos recorrer a essa obra extraordinária chamada O Livro dos Médiuns. E lá você vai ter todas essas respostas. Pegue aí em casa, ao invés de assistir uma novela, um filme, todo dia à noite, pegue ali durante 1 hora. Esse livro é admirável, é gostoso de ler. Ou leia em grupo, monte um grupo de estudos para essa obra, aí você vai ver o quanto a gente tem que aprender com Kardec e com os espíritos. Esses são os nossos mestres. Os oradores espíritas contribuem, dão sua opinião, não estou aqui criticando a contribuição nem a opinião deles. Eu estou dizendo que você pode ouvir a opinião deles, mas confirme essa opinião nas obras de Allan Kardec, ok? Parafraseando um amigo, Uriel Santos, lá de Minas Gerais, com Kardec sempre, sem Jesus nunca. A gente vai estar sempre no caminho certo se seguir essa orientação. Obrigada. Quero agradecer a Lilian por essa intermediação, viu? Foi bem gentil, prestativa, nos atendeu rapidamente. Muito obrigada a vocês dois, casal lindo, já faz parte da nossa família, Caminho da Luz agora. É uma alegria, um prazer a gente estar aí com vocês. É uma alegria a gente poder juntos conversar sobre Kardec, sobre o espiritismo, sobre o pensamento desses espíritos superiores, ok? Muito obrigado. Obrigada, gente.